Estamos de volta com as energias restabelecidas depois do cafezinho, depois de um biscoitinho açucarado. A apresentação agora fica por conta da Tamara, mas eu só gostaria de ressaltar a presença da Silvia Regina, que é uma especialista em restauro de Cláudio Pastro. É uma obra, Cláudio Pastro, o acervo de Cláudio Pastro é um acervo recente, mas já necessita de reparo. Lembro especificamente do Mosteiro de Brasília, tem um painel grande que já tem uma rachadura, uma trinca de alto a baixo, que precisa de um restauro. E, com isso, assinalando, então, a presença da Silvia Regina entre nós, passo a palavra a Tamara para dar continuidade à nossa sessão da agora de manhã e paramos para o almoço. Sim, senhora. Bom, vamos dar continuidade, então. Então, eu tenho o prazer de convidar aqui para nosso palco a Madre Marta Lúcia Ribeiro Teixeira, né, que é a abadesa do Mosteiro de Nossa Senhora da Paz, em Itapecerica da Serra, afiliada à Congregação Beneditina do Brasil. Né, e ela vai nos apresentar aqui o seu trabalho sobre a obra e o memorial Cláudio Pastro. Então, por favor, Madre. Muito obrigada por sua presença. Obrigada, Tamara. A senhora lembra aqui como passa? Lembro. Está ligado, está tudo certo. É com grande alegria que recebi o convite para participar desse seminário sobre os 200 anos da Congregação Beneditina do Brasil. Agradeço o convite feito pelo Dom Mauro Fragoso, do comitê organizador, assim como a todos os que fazem parte da organização desse seminário. Uma saudação especial ao reverendíssimo Dom Abade Felipe da Silva, abade deste cenóbio, assim como ao reverendo Dom Anselmo Chagas de Paiva, reitor da Faculdade de São Bento, e, na pessoa deles, saúdo a toda a comunidade deste mosteiro, onde me sinto em casa. Saúdo a todos os presentes e aos que nos acompanham online. O que falarei a partir de agora trata-se mais de uma partilha sobre a vida de um artista cristão, beneditino, Cláudio Pastro. Agradeço muito a palestra que tivemos anteriormente, do André, que tão bem apresentou a Tenda da Virgem, com tanto ardor, com tanto amor, né, pela obra do Cláudio. A amizade de Cláudio com nossa comunidade... Direito. Sim. Com a nossa comunidade do Mosteiro Nossa Senhora da Paz, remonta à década de 70, precisamente ao ano de 1976, quando o nosso mosteiro recém-fundado, na cidade de Itapecerica da Serra, São Paulo, contava apenas com 2 anos de fundação. Fundação essa da Abadia de Santa Maria, hoje no Jardim Tremembé, Tucuruvi, São Paulo, que é o primeiro mosteiro de monjas beneditinas das Américas, fundado em 1911. Nesse período dessa visita, nossa primeira superiora era a prioresa da fundação, Madre Doroteia Rondon Amarante, neta do Marechal Rondon. Essa primeira visita do Cláudio, jovem artista, ao nosso mosteiro, acompanhado pelo seminarista do movimento Comunhão e Libertação, hoje Padre Vando Valentini, foi um marco importantíssimo em sua vida e também um elo de ligação que se formaria entre nós, que durou exatamente 40 anos.
1976 a 2016. Portanto, foram 4 décadas de convivência, de conhecimento mútuo, do desenvolvimento de uma grande e bela amizade. A afinidade espiritual e artística entre nossa Madre Doroteia e Cláudio era impressionante e indescritível. Ela, talentosa artista, tinha recebido na Abadia de Santa Maria uma formação apurada em termos de artes plásticas, através de uma professora italiana, tendo desenvolvido, assim, suas habilidades. Portanto, entre eles se desenvolveu uma relação de grande profundidade. Era, em primeiro lugar, uma relação de mãe e filho, de mãe espiritual, de um filho sedento de Deus, que passou a ser para nós verdadeiro irmão. Aqui vemos Madre Doroteia com Cláudio, ajudando na pintura de um painel do monaquismo que está em nosso claustro. Ele ofereceu esse painel a ela em 1987, quando do jubileu de ouro de sua profissão solene e consagração. Esse painel que está em nosso claustro, que foi restaurado no ano do nosso jubileu de 50 anos, alguns pequenos retoques pela Silvana Borges. Ele trata, primeiro, ao lado esquerdo, figuras femininas do monaquismo, a partir de Santa Escolástica, Paula e Eustóquia, Radegunda, Fara, Hilda, Walburga, Hildegarda, Mectildes e Gertrudes. No centro, nós temos o Cristo com São Bento que aponta para o Evangelho, e o Cristo para a regra de São Bento, né? Para a regra, identificando, assim, o livro da regra com o Evangelho. E é bonito também perceber a mão do Cristo segurando a mão de São Bento, né? Forte, né? Ali no meio, né? Do lado direito, o Cláudio fez a pintura da história da vida monástica no Brasil, né? Lá em cima nós temos a Abadia de Stambrook, né? A Abadia Mãe da Santa Maria, com algumas figuras importantes, e a partir da abadesa da época, que era Cecília Reyude. Temos a fundação da Abadia de Santa Maria, ligada ao Mosteiro de São Bento de São Paulo, porque foi Dom Abade Miguel Cruz que enviou essa jovem dirigida dele, que se tornou a primeira abadesa, Madre Gertrudes da Silva Prado, de uma importante família paulistana, e ela, com um grupo de outras jovens, foram para a Abadia de Stambrook para receberem a primeira formação, né? Então, temos a fundação em 1911, vieram algumas monjas inglesas, isso seria uma outra partilha sobre a história da fundação, né, desse primeiro mosteiro. Temos, no tempo da Madre Gertrude, a primeira fundação beneditina fora do Brasil, a Abadia de Santa Escolástica, na Argentina, que nossa Madre Doroteia foi uma das fundadoras, e depois as 3 fundações da Madre Rosa, que sucedeu a Madre Gertrudes, que foi a fundação do Mosteiro de Belo Horizonte, Mosteiro da Santa Cruz e do Mosteiro Nossa Senhora da Paz. Essas são as 4 fundações que vieram da Abadia de Santa Maria. Aqui temos Madre Doroteia e Cláudio Pastro, anos antes, né, da Páscoa de ambos, né? Já em nosso mosteiro. Nessa foto à direita, a Madre Doroteia já tinha quase uns 90 anos, né? Ela faleceu com quase 100. Né? Então, voltando, né, à nossa história com Cláudio, nesse contato inicial com Madre Doroteia e com irmã Mônica Castanheira,
uma de nossas monjas fundadoras, ele foi introduzido ao que nós poderíamos chamar de alicerce da vida monástica e litúrgica. A regra de São Bento, os padres da Igreja e os mestres de espiritualidade monástica, como Dom Abade Martinho Micheler, antigo abade deste mosteiro de São Bento, o jovem sacerdote ítalo-alemão Romano Guardini, Odo Casel, monge beneditino-alemão da Abadia de Maria Lar, teólogo e um dos maiores representantes do movimento litúrgico do século XX. O monge camaldulense, teólogo e liturgista Cipriano Vagagini e outros. Era um novo mundo que se abria para ele e, paralelamente, Madre Doroteia, também artista e ceramista, o apresentou a nomes como Fulvio Penacchi e o professor Galileu Emendabile, ambos conhecidos e amigos de nossa madre, que teve o privilégio de ter aulas com este último. Por outro lado, Madre Doroteia convidou Cláudio para falar à nossa comunidade sobre os seus primeiros trabalhos e sobre as técnicas de cerâmica que conhecia. Percebendo o seu dom e talento, foi dando o seu parecer sobre a sua arte e orientando-o pelos caminhos da arte sacra. Desses primeiros contatos resultou o projeto de nossa primeira Nossa Senhora da Paz, realizado na nossa igreja há pouco terminada. Essa obra, ainda com tintas plásticas de cores muito vivas, foi também, sem dúvida, um marco na vida artística de Cláudio. Esse trabalho foi realizado no início de 1980 e, logo depois, quando o monge húngaro Dom Veremundo Totti, na época prior do mosteiro de São Geraldo, Morumbi, São Paulo, viu essa pintura, ficou encantado e consultou Madre Doroteia se esse artista poderia realizar na Igreja de São Bento do Morumbi um painel com a história da salvação. Trabalho esse iniciado no mesmo ano e que levou 2 anos para ser concluído. Cláudio sempre atribuiu a essa Nossa Senhora da Paz o desabrochar da sua arte sacra para o Brasil e para o mundo, atribuindo ao lema de nosso mosteiro, In Viam Pacis, no caminho da paz, essa nova etapa de sua vida. Aqui temos a Nossa Senhora da Paz. Aqui, quando Cláudio trabalhava, né? Vejam as cores vivas, né? E temos agora o belíssimo painel com a história da salvação na Igreja de São Bento do Morumbi. Aqui é um detalhe com a criação do mundo, né? Eu menciono esses acontecimentos para evidenciar como os laços que uniam a nós e ao nosso mosteiro se tornaram cada vez mais profundos e sólidos ao longo dos anos. Madre Doroteia Rondon Amarante, que se tornou nossa primeira abadesa em 1983, governou o nosso mosteiro até o ano de 1994, quando, aos 78 anos, por motivo de saúde, renunciou ao cargo abacial. Por meio dela, Cláudio foi gradualmente introduzido na riqueza da vida monástica, na liturgia das horas, às 7 vezes ao dia, em que a comunidade se reúne
para celebrar o ofício divino, no aprofundamento da Léxio Divina e na centralidade da celebração eucarística, ápice de nosso dia e de nossa semana. A Léxio Divina encontra sólido fundamento na própria regra de São Bento, que, em seu capítulo 73, nos recorda: que página, com efeito, ou que palavra da autoridade divina no Antigo e no Novo Testamento não é uma norma retíssima da vida humana? Ou que livros dos santos padres católicos ressoam outra coisa, senão o que nos faça chegar por caminho direto ao nosso Criador? Assim, pela familiaridade crescente com a palavra de Deus, os padres da Igreja, a oração litúrgica e a celebração dos santos mistérios, Cláudio foi assimilando elementos fundamentais da espiritualidade beneditina que marcariam profundamente sua trajetória humana, artística e espiritual. Para ele ficou claro desde o início que é preciso fazer arte sacra de joelhos. É o próprio Espírito Santo que é o verdadeiro inspirador de tudo, o que nos pode realizar, o que se pode realizar. Ele que geme com gemidos inefáveis dentro do coração de cada batizado. Sem ele, a arte torna-se um celeiro de vaidade, de orgulho, de vanglória, e pode fazer perder aquele que a executa. A Sagrada Escritura passou a ser o seu alimento diário, e cada vez mais a máxima de São Bento, de nada antepor ao amor de Cristo, passou a ser o norte da sua vida. Cláudio já tinha um coração de monge, um desejo de agradar somente a Deus, como escreve São Gregório Magno sobre nosso pai São Bento, no segundo livro dos Diálogos. Em nosso mosteiro sentia-se em casa. Um grande amor ao ofício divino, à Léxio Divina, à vida simples e disciplinada, ao silêncio e à beleza, marca essa registrada de nossa Madre Doroteia. Daí vem a expressão tão usada pelo Cláudio em sua vida, de que o menos é mais. Ou seja, é na simplicidade das linhas, dos adornos, que se revela a verdadeira beleza que é o Cristo. Aqui nós temos uma imagem do Santuário da Vida, da Rede Vida de televisão, em São José do Rio Preto. Certa vez, ao nos dar uma conferência, fez uma belíssima afirmação sobre o ofício divino que eu tenho guardado até hoje. O ofício divino bebe do mistério pascal. As leituras bíblicas, além dos salmos, ou mesmo um comentário dos santos padres, estão envolvidos no pascal, saem do pascal e voltam para o pascal. Saem do mistério e voltam para o mistério, de tal maneira que quem conclamou e quem faz tudo não é ação vossa, é opus Dei, obra de Deus. Embora já existisse uma profunda proximidade com a comunidade, como vimos, esse vínculo se estreitou ainda mais quando Cláudio Pastro construiu, em 1989, a Casa São Lucas,
ao lado do mosteiro. Ali residiu durante 9 anos, partilhando de modo ainda mais intenso a vida e a espiritualidade da comunidade. Hoje, esse espaço abriga o Memorial Cláudio Pastro, onde se encontra o precioso acervo que ele nos confiou. Aqui temos uma foto dessa época, 1989, com a pintura da capela da Casa São Lucas. Pintura essa que ele concluiu em 1992. Como muitos já sabem, o oblato secular é o fiel, leigo, consagrado ou sacerdote, que, chamado por Deus e em conformidade com seu estado de vida, associa-se a uma comunidade monástica beneditina a fim de viver coerentemente a sua consagração batismal em comunhão com a Igreja, no espírito da regra de São Bento. Aqui temos a presença de vários oblatos aqui do mosteiro. Assim, no dia 17 de outubro de 2004, na memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, Cláudio Pastro, ainda tão fragilizado pelo transplante de fígado realizado no ano anterior, fez sua oblação em nosso mosteiro, na celebração eucarística presidida pelo abade emérito do Mosteiro de São Bento de São Paulo, Dom Joaquim de Arruda Zamite, e rodeado apenas por sua mãe, Dona Luísia Fernandes Pastro, a comunidade das Irmãs de Santo André, onde ficou por alguns meses, convalescendo-se da cirurgia do transplante, e por alguns amigos mais próximos. Foi um dia inesquecível para ele e para nós. Após esse momento de sua oblação, foi visível a melhora de sua saúde como um grande milagre, entre tantos outros que ele experimentou em sua vida. Era sempre uma grande alegria quando, nos dias de encontro dos nossos oblatos, vinha para a missa dominical e prolongava o café da manhã em profundas partilhas com todos. O nome de oblato, irmão Martinho, o padroeiro é São Martinho de Tours. Foi escolhido, a meu pedido, por Madre Doroteia Rondon Amarante. O nome foi uma homenagem ao antigo abade deste mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, já mencionado, Dom Martinho Michelet. Foi abade de 1948 a 1969. Monge de Neresheim, na Alemanha, estudou em Maria Lahr, onde conheceu grande liturgia Dom Odokazel. Recém-chegado ao Brasil, na década de 30, Dom Martinho foi o responsável, através das conferências administradas na Ação Católica da época, Movimento Católico Brasileiro, em Belo Horizonte e aqui no Rio de Janeiro, pelo ingresso de incontáveis vocações de monges e monjas em nossos mosteiros. Quando Cláudio se encontrou pela primeira vez com Dom Abade Martinho em nosso mosteiro, este lhe teria dito: se eu tivesse conhecido jovem, você teria sido monge. E ele o foi, de uma maneira diferente, naturalmente,
mas sendo sempre um instrumento de Deus para conduzir muitos para Ele. Talvez esse seja um dos testemunhos mais fortes e contumazes que podemos ouvir sobre o Cláudio. Ele conduzia as pessoas para Deus. Ele indicava, como uma estrela, o caminho de Deus. Daí ter surgido, de forma muito informal, um grupo de amigos, quase todos do movimento Comunhão e Libertação, que quinzenalmente se reunia em sua casa, nas sextas-feiras à noite, para lerem juntos livros de boa formação teológica e litúrgica, ouvindo as explicações que transbordavam do seu coração. A alegria dele estava em levar as pessoas para Deus e era incansável na dedicação em acompanhar inúmeras pessoas nas visitas guiadas ao Santuário Nacional de Aparecida e em tantas igrejas com seus trabalhos. Verdadeira catequese da fé. Pois, como nos disse certa vez na Basílica de Aparecida, e que, como foi nos lembrado há poucos momentos pelo André, não há nada aqui que não tenha um significado, um sentido. Aqui não há enfeites. Que lindo saber disso. Aqui temos o Cláudio, com a nossa comunidade, numa das suas visitas, né? Nos acompanhando. Aqui temos Madre Doroteia, né? Aqui também. Tudo isso era fruto de sua vida de oração constante, de suas longas horas de léxio divina, muitas vezes de madrugada, quando não mais conseguia dormir por causa dos problemas de saúde. Sua sede de aprofundamento da fé e de um maior conhecimento, sede esta manifestada desde a mais tenra idade. Seu irmão caçula uma vez me disse que a imagem mais presente que ele tinha na mente de seu irmão Cláudio, quando jovem, era sentado no sofá com um livro na mão. Isso num tempo em que nada era fácil para ele, pois o que talvez muitos não saibam era de uma família muito simples, de imigrantes italianos, seu pai, e espanhóis, sua mãe, mas muito trabalhadores e batalhadores. Aqui narro 2 fatos de sua vida muito tocantes. Quando era professor, morava na zona leste de São Paulo e, para economizar na condução, fazia um grande percurso a pé para chegar ao trabalho. Uma vez, quando aniversariou, seu pai, senhor Gino Pastro, após algumas economias, o presenteou com um par de sapatos. Ele se assustou com o presente, provavelmente caro, ao que o pai lhe respondeu: meu filho, não fica bem um professor ir dar aula com sapato furado. Outro fato marcante: sua mãe era modista e desenhava até vestidos de casamento. Quando pequeno, Dona Luísia lhe trazia papel de embrulhar carne no açougue para seus desenhos. E, embora já tivesse o dom para desenhar, já maior, né, não teve condições financeiras de cursar uma faculdade de belas artes como desejava, e acabou se inscrevendo para Ciências Sociais
na PUC de São Paulo. Conto estes fatos para salientar que, quase sempre, por detrás da vida de um grande homem está uma grande mulher. E na vida de Cláudio, estas não faltaram. Todo o seu passado simples, de privação, de grandes renúncias, o fez ser um homem muito, mas muito mesmo humano. Estava sempre atento a todos que o rodeavam, e a mesma atenção que ele dava a um cardeal, dava a um trabalhador simples, varredor de rua, que o interpelasse. Eu mesma fui testemunha muitas vezes da preocupação que ele tinha ao ver alguém participando da celebração em nossa igreja que poderia estar com frio ou sem sapatos adequados, já demonstrando o interesse de ajudar aquela pessoa. E a quantos ele ajudou em sua vida. Muitas vezes no escondimento do cotidiano, vivendo aquela máxima evangélica. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Neste aspecto evangélico, tinha como modelo seu próprio padroeiro de Oblato, o grande bispo de Tours. São Martinho, que, como narra o seu biógrafo Sulpício Severo, Martinho, ainda catecúmeno, em pleno inverno, ao encontrar na porta da cidade um pobre despido, cortou com a espada o seu próprio manto em 2 partes e deu uma metade ao necessitado. Lembro-me também de uma vez que, comentando comigo sobre os trabalhos do professor Emendabile, disse: tudo o que eu fiz não valeria uma obra sequer do Emendabile. Cláudio Pastro é considerado por arquitetos e especialistas um dos mais importantes artistas sacros do nosso tempo. Admirador profundo de São Gregório de Nissa, gostava de lembrar a frase deste padre da Igreja: uma palavra sujeita-se a diversas interpretações. Só a imagem nos coloca diante de uma presença. Autor de vários livros, o tema que mais gostava de abordar era liturgia e o espaço sagrado, pois, como dizia, o espaço revela o espírito que habita o lugar, indica uma presença, o invisível no visível. O espaço sempre nos reúne para que ele esteja no meio de nós. O espaço sagrado é a Jerusalém celeste, onde acontece o mistério da liturgia. Vejamos outras definições sobre o espaço sagrado que sempre destacava em suas conferências e livros. O espaço é uma imagem preciosa, revela o espírito que habita o lugar, indica uma presença, o invisível no visível, revela um modo de ser, é o lugar do acontecimento, anuncia, pois ele é nossa extensão, educa o nosso ser e as boas relações, provoca o gosto pela oração, permite ou não o desejo de estar com e nos reúne para que ele esteja no meio de nós.
O espaço sagrado, eis a tenda de Deus com os homens, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Na arte de Cláudio Pastro, a beleza é vista como linguagem universal e manifestação do sagrado, em formas e cores, sinais e símbolos. Aqui temos o detalhe da Basílica de Aparecida, Anunciação, e a apresentação, o encontro, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Trabalhos que estão em painéis laterais, executados em azulejo. A arte vista como elemento educativo nos leva a aprofundar o sentido do mistério que celebramos. A arte bem compreendida me ajuda a celebrar o mistério da vida. Temos aí um detalhe do batistério de Aparecida. A arte nos eleva, nos forma e nos reconstrói passo a passo na imagem e semelhança verdadeiras do próprio Deus. Temos aí um detalhe, é o primado de Pedro, acrílico sobre seda indiana. É um quadro, né? Dedicou-se a construir igrejas e capelas, não só no Brasil, como também na Argentina, México, Bélgica, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha e França. Realizou painéis em azulejos, mosaicos e afrescos, além de pinturas, vitrais, esculturas e vasos sagrados do altar. Suas obras estão presentes em mais de 350 igrejas. Aqui apresento 2 trabalhos fora do Brasil. Temos o Mosteiro de Singeverga, fazendo essa união a Portugal. É a sala capitular, trabalho esse realizado em 1993. E temos aqui a Capela do Adveniat, Alemanha, trabalho de 1995. É um destaque da cultura da América Latina nos 5 séculos de evangelização. Não é esse? Perdão. Perdão. Cláudio foi o artista escolhido pela Santa Sé para conceber a imagem do Cristo evangelizador do 3º milênio para as celebrações do jubileu do ano 2000, obra que se encontra exposta no Vaticano. A Casa São Lucas, memorial do artista Cláudio Pastro, pretende conservar esse valioso acervo deixado pelo artista sacro, que tanto nos ajuda na compreensão do mistério que celebramos em nossa vida cristã. É um centro irradiador centrado na preservação e divulgação da obra do artista, na pesquisa sobre sua vida e trabalho e de formação para que pesquisadores, artistas, religiosos e leigos possam conhecer com maior profundidade
a criação de espaços. A proposta da beleza no dizer de Pastro é gratuita, exige tempo, contemplação, transformação. Àquele que faz arte ou a observa profundamente, lhe é pedido mudança, transformação de vida. É impossível permanecer igual, passivo, indiferente diante do belo. Faz-nos crescer em Deus e para Deus. Não querendo me prolongar mais, gostaria de finalizar essa colocação dizendo o quanto ele era devoto à Virgem Maria, vendo na Virgem de Nazaré o modelo exemplar de toda a Igreja, fazendo da piedade para com Maria e a dedicação à Igreja serem inseparáveis. Sim, Maria é a Virgem que soube ouvir, que acolheu a palavra de Deus com fé. Ela, cheia de fé e concebendo Cristo na sua mente, antes de o conceber no seu seio, disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim foi a vida de nosso querido Cláudio Pastro, saudoso oblato irmão Martinho. Fez-se a exemplo da Virgem que tantas vezes reproduziu em suas obras o servo do Senhor, deixando que Deus usasse dele, segundo a sua palavra, para realizar nele o Opus Dei, a obra de Deus. Temos aqui o slide da Virgem Maria, na vida de Cláudio Pastro, a Nossa Senhora da Paz, Itapecerica da Serra, a atual, imagem. Para finalizar, vamos apresentar em algumas imagens dos trabalhos realizados pelo Cláudio em nossos mosteiros da Congregação Beneditina do Brasil ao longo desses 40 anos. Começamos pelas fases de nossa Igreja Abacial do Cristo Ressuscitado. Assim era a nossa igreja em 1980. Do Cláudio, temos essa imagem da Nossa Senhora de cerâmica, e a cruz processional. Depois, em 1981, a primeira Nossa Senhora da Paz. E aqui é um painel que nós tínhamos na igreja, Cristo ressuscitado, Cristo coroado na glória. Era um trabalho em cerâmica, sobre madeira, e esse painel que encontramos, São Pedro, Madalena, era também muito colorido. Aí a Madre Doroteia trabalhando com o Cláudio nesse mural. Aqui nós temos uma pintura do painel seguinte. Temos ali a data, 1984. Aqui é um detalhe do Espírito Santo, que o Cláudio coloca aqui na auréola do Cristo. E ele sempre, quando explicava, dizia que a presença do Espírito Santo é sempre discreta na nossa vida. Aqui temos na coluna os primeiros trabalhos do Cláudio, São Bento e Santa Escolástica, e o Rabuni, Madalena com Cristo ressuscitado. Esses trabalhos foram apagados por ele. E aqui temos o nosso painel atual,
feito em 2002, né? Quando a igreja foi ampliada e novamente dedicada. São Bento e Santa Escolástica é um trabalho já de 2009, e o sacrário do mosteiro atual, também em forma de tabernáculo, né? Na Capela do Santíssimo. Agora é o painel do Mosteiro da Santa Cruz, Juiz de Fora, de 1985. Aí temos um detalhe. Aqui temos, de um lado, São Bento, aqui tem Santa Escolástica, São Bento, Nossa Senhora e São João, evangelista. Mosteiro de São Bento de Brasília, de 1986. Um trabalho também belíssimo do Cláudio, que fez toda a reforma da igreja, né? São detalhes, né? São Bento e Santa Escolástica. Aqui temos o Mosteiro da Virgem, 1986, que já foi tão bem apresentado, né? André, a Virgem, né? Um detalhe. Aqui temos o Mosteiro de Garanhuns, 1990. Aqui temos alguns detalhes. O Mosteiro da Virgem de Guadalupe, em São Mateus, 1992, 1994. Espírito Santo. Aqui temos esse belo detalhe de São Bento e Santa Escolástica. Aqui temos a Abadia de Santa Maria, nossa abadia-mãe, 2012. Temos o Cristo Pantocrator. Aqui chama a atenção justamente um Cristo envolto como mosaico, para quebrar um pouco o cimento concreto, né, da igreja, né? Temos aqui a Nossa Senhora. A Nossa Senhora, que foi feita também nessa mesma época, anteriormente, antes do Cristo, né? E a fundação de Santa Maria no tempo do Advento, em novembro. Então, percebem a cor roxa por conta do tempo do Advento, né? Então, aqui eu termino a minha exposição, para que em tudo seja Deus glorificado. Amém. Muito obrigada, Madre, pela essa exposição. Então, vou passar a palavra, né? A gente tem aqui alguns minutinhos para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Estão todos extasiados com Cláudio Pastro? Ninguém quer comentar nada? Não, ninguém? Você não quer comentar? Então, vou passar a palavra, então, para Dom Mauro. Sente-se, Madre, por favor. Eu só gostaria de agradecer muito à Madre Marta Lúcia pela disponibilidade, por todo o apoio que deu a essa elaboração do nosso seminário e pelas excelentes palavras que acabou de nos transmitir. Muito obrigado, Madre Marta Lúcia. Então, vamos agora fazer a pausa para o almoço, né? E retomamos às 14 horas. Muito obrigada a todos. Só um informe, né? Na nossa programação constava, né, que talvez se nós tivéssemos a visita à Casa da Livraria, ela infelizmente não vai poder ocorrer, tá? Então nós faremos somente a visita à Igreja Abacial, né, depois das palestras da tarde, tá bom? Muito obrigada a todos. Tu septiformis monere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris,
lumen sensibus, infunde amorem coribus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem dones protinus, ductores icte